Bora de informação importante sobre o São Paulo. Tava lendo antes de gravar esse vídeo que Luiz Gustavo está perto de renovar seu contrato com o Tricolor. O que eu fiz? Mandei mensagem para uma pessoa super importante do São Paulo para perguntar em que pé estava essa negociação e a resposta é super importante. Abre aspas para essa minha fonte. Só falaremos com atletas sobre renovações depois do fim da temporada, fecha aspas. Eu perguntei se esse raciocínio valia apenas para o Luiz Gustavo ou também para o Rafinha. E essa pessoa do São Paulo afirmou que vale para todos os atletas. O Tricolor decidiu suspender qualquer tipo de negociação de renovação de contrato. No momento, a única exceção é o Henrique Carmo, o atacante da base que tem 17 anos de idade. O Tricolor tenta se apressar para renovar esse contrato. Confesso que fiquei surpreso com a notícia. Imaginava que o São Paulo fosse tentar renovar o mais rápido possível com o Luiz Gustavo. O Luiz e o Rafinha têm contrato até 31 de dezembro e vivem situações diferentes. O Luiz Gustavo tem 41 jogos na atual temporada, 4 gols, titular absoluto, foi inclusive dele o primeiro gol na vitória contra o Bahia. Já o Rafinha, que tem 39 anos, é 2 anos mais velho do que o Luiz Gustavo, não consegue jogar com tanta frequência. 20 partidas na temporada, nenhum gol e nenhuma assistência. Não é titular desde 5 de outubro contra o Cuiabá. Contra Vasco e Criciúma ele nem sequer saiu do banco de reservas, diante do Bahia entrou a 9 minutos do fim. Se eu sou dirigente do São Paulo, sugeriria uma renovação de contrato para o Luiz Gustavo e abriria a mão da permanência do Rafinha. Mas, a julgar por essa decisão do São Paulo de adiar as renovações de contrato, não vou ficar surpreso se o Tricolor abrir mão de ambos. Já uso o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre essa situação, beleza? Importante contar também que a CBF prepara mudanças no calendário para a próxima temporada e a principal alteração diz respeito ao início do Campeonato Brasileiro em março. Para isso, os estaduais podem ter seu início adiantado, eles estão na teoria programados para 15 de janeiro, é possível que o Campeonato Paulista, o Carioca, o Mineiro, comecem na primeira semana de janeiro, ainda que na metade da temporada os jogadores tenham pelo menos 15 dias de férias durante a paralisação do Brasileirão por conta do Mundial de Clubes. Para falar agora sobre o Lyon, clube francês que tem como dono John Textor, uma crise financeira sem precedentes e tem jornalista falando em rebaixamento ou até em fechamento das portas. A informação foi divulgada pelo jornalista Romain Molina. Ele afirma que num mundo normal o Lyon deveria ser rebaixado por conta da sua situação financeira. Essa decisão seria da Direção Nacional do Controle de Gestão, tudo por causa da enorme dificuldade financeira pela qual passa o Lyon. No meio do ano, o clube francês chegou a colocar praticamente todos os seus jogadores à venda, poucos foram negociados. E essa possibilidade de liberar todos está muito condicionada à necessidade de o clube faturar dinheiro. Isso vai continuar valendo para a virada do ano. Na janela de janeiro, o Lyon vai precisar negociar jogadores. Importante contar que desde que o Textor assumiu a condição de dono da SAF do Lyon, e foi uma condição bem complicada, dando um golpe no presidente do Lyon, desde esse episódio, o Textor precisou vender algumas das propriedades. Ele inclusive se desfez do time feminino, que é um dos mais tradicionais do futebol europeu quando o assunto é futebol de mulheres. A dívida do Lyon hoje ultrapassa os 500 milhões de euros. E eu tô curioso para saber cenas dos próximos capítulos, enquanto o torcedor do Botafogo tá super contente com a presença do norte-americano à frente do clube. O torcedor do Lyon tem torcido o nariz para as decisões de John Textor. Só para completar sobre o Lyon, informar que o Textor foi absolvido nessa quinta-feira pelo STJD por não entregar provas que incriminavam o árbitro. Você vai lembrar que ele havia feito uma série de acusações, o STJD esperava por essas provas que não apareceram. Existia o risco de punição, ela não acontecerá. Mas esse processo não tem nada a ver com aquele em que ele ainda vai ser julgado por manifestações de manipulação de resultado no Campeonato Brasileiro. Estou conversando agora durante a tarde, final de tarde, agora início da noite, estava conversando com o Tite, que foi jogador de futebol e hoje é empresário do Luiz Gustavo. O Luiz é o volante de 37 anos de idade do São Paulo. Eu tinha mandado uma pergunta para o Tite sobre se o Luiz Gustavo se aposenta ou não no fim da temporada. Ele mandou um áudio. Deixa eu ver o que ele diz aqui. Ó, vamos lá. O Tite, o empresário do Luiz Gustavo, eu perguntei para ele se o Luiz se aposenta ou não. E o Tite está dizendo que, em meio aos mata-matas, o São Paulo procurou o Luiz Gustavo para renovar o contrato. E o Luiz Gustavo pediu que o São Paulo esperasse até o fim do ano
porque ele quer saber como é que ele vai terminar a temporada e se ele vai estar desfrutando. Essa foi a palavra que o empresário usou. Como é que ele vai estar se sentindo e se ele continua desfrutando. E aí ele está completando agora dizendo que hoje o GPS mostra que o Luiz Gustavo é um dos caras que mais correm dentro de campo, que ele está se sentindo muito bem, e o que a gente combinou é terminar essa reta final, se Deus quiser, o São Paulo numa Libertadores, e ele se sentindo bem, não teria o porquê de não seguir, mas a gente vai esperar a reta final, tá? Então a posição do Luiz Gustavo é de aguardar o fim da temporada. A tendência é que esse contrato seja renovado, pelo que eu senti na declaração do Tite, tá? Mas vamos trabalhar com tendência, nada ainda definitivo. O Renan Figueiredo tá pedindo para eu falar sobre o São Paulo. O Renan estava ouvindo agora há pouco o áudio do Tite, que é o empresário do Luiz Gustavo, dizendo que a decisão do Luiz vai ser tomada no fim da temporada. E eu contei agora à tarde, num vídeo, depois de ouvir duas fontes diferentes do São Paulo, porque assim, eu cheguei a ler em 2 sites que o Luiz Gustavo já renovou o contrato. Aí eu mandei mensagem para 2 pessoas do São Paulo e também para o Tite. O empresário do Luiz Gustavo só respondeu agora. As 2 pessoas do São Paulo me responderam logo na sequência, que eu havia perguntado, e as 2 disseram algo importante. Todas as renovações de contrato do São Paulo serão decididas no fim da temporada, com exceção a do Henrique Carmo, tá? Aquele menino de 17 anos que completa 18 nessa sexta-feira. O São Paulo tem urgência, tem pressa para renovar o contrato. A do Rafinha, a do Luiz Gustavo e a de outros jogadores, tudo isso vai ser definido com o fim do Campeonato Brasileiro, tá? O Severino Costa Nicola, o Oscar já encerrou o contrato dele na China e o São Paulo já entrou em contato com o empresário dele. Uma coisa não, outra coisa sim. O contrato do Oscar com o Xangai Port terminaria em novembro e foi prorrogado até dezembro, tá? Essa prorrogação se deu para que ele pudesse jogar as últimas partidas da temporada. Ele ganha 11 milhões e meio de reais por mês. Para o ano que vem está descartada a permanência dele por lá. O governo chinês criou uma regra, um teto salarial que está muito abaixo do que ele ganha. Sobre o São Paulo ter entrado em contato. Os contatos são frequentes. Toda janela, todo momento o São Paulo conversa com o Oscar. Mas diante da rigidez financeira que o São Paulo vai precisar se submeter no ano que vem, eu duvido que ele possa ser contratado, tá bom? Então é isso aí, galera. Ficamos com as notícias atualizadas do São Paulo. O que você achou delas? Deixe no comentário a sua opinião, pois ela é muito importante pra gente. Não esqueça de deixar também o seu like e curtir esse vídeo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.